Olá, eu sou a Silvia D'Amico, sou profissional da área de desenvolvimento humano e começa agora o programa Neurocomando aqui na TV Humana. Sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje é um tema universal, um tema que mexe com todos os comportamentos, emoções, com todo o nosso destino, a comunicação. A maior arma que temos é a nossa comunicação. E aí, você sabe qual é a ferramenta mais poderosa que você possui? Não é a força física, não é o dinheiro, nem mesmo o conhecimento isolado. A maior arma que temos é a nossa comunicação. Pense bem, nós conquistamos, nós influenciamos ou até mesmo mudamos o mundo, né, que passa pelas nossas mãos, até onde nós temos a possibilidade, da forma como nós nos comunicamos. Então, desde a simples conversa até uma grande negociação, nós passamos pela comunicação. Um pedido de desculpa, um discurso, né, que move multidões, ele passa pela comunicação. Nós temos a comunicação como um poder, é o poder da palavra, é o poder que chega até as pessoas, é o poder que move, que muda, que influencia, que leva multidões a mudarem seus comportamentos e emoções através de uma palavra. Mas precisamos prestar um pouco de atenção nessas palavras. Por quê? Porque não basta apenas falar. A comunicação, ela envolve clareza, ela envolve comunicação, conexão, acima de tudo, compreensão. Porque não adianta ter a melhor mensagem se você não atinge ninguém. Se essas suas palavras não mudam o pensamento ou a postura de ninguém. Então, quando nós falamos sobre comunicação, nós temos que entender que nós temos que nos conectar às pessoas através dessas palavras. E não estamos falando só apenas das palavras, mas também nós estamos falando sobre o tom de voz. Nós estamos falando sobre a nossa postura. Nós estamos falando o quanto nós vendemos o nosso posicionamento para as pessoas, para a mídia, em uma reunião, com um olhar, com uma expressão. Nós estamos falando sobre os gestos que nós utilizamos na hora de se comunicar com as pessoas, de nos comunicarmos com as pessoas. Tudo transmite uma mensagem. E aí, muitos erram, muitas vezes, né? Porque acham que a comunicação, ela é apenas palavras, né? Ela não precisa ter um contexto dentro do que você está querendo exemplificar. E isso é muito importante que fique claro. Por quê? Porque se você quiser se destacar em uma reunião, se você quiser transmitir uma informação importante, mas que ela cause um impacto a ponto de atingir uma mudança grandiosa dentro de uma empresa, dentro de uma decisão em uma reunião, você tem que liderar essas palavras de uma forma melhor. E quando você começa a observar e aperfeiçoar a sua comunicação, basicamente, você começa a doutrinar as outras pessoas que estão ao seu redor. A arte, ela domina o jogo. E isso é muito importante você saber e você prestar muito atenção. Por quê? Porque nós, no mundo corporativo, nós entendemos que a comunicação, ela preserva, muitas vezes, as emoções.
O tom de voz, a forma com que você olha, a forma com que você se expõe dentro de uma reunião, ela fala muito sobre você, ela fala muito do que você quer comunicar, ela fala muito do resultado que você quer obter. Um olhar, uma mudança de movimento corporal, da sua cabeça, do seu olhar, da forma com que você tem uma postura diante dessa comunicação, desse palco que você utiliza para trazer alguma mensagem. E muitas vezes reuniões decisivas dentro das empresas, elas são decididas através de uma única mensagem. Muitas vezes você tem lá 1 hora de mensagem enviada, de comunicação feita através de uma reunião dentro da empresa, reuniões para decisões importantes, né, que vão decidir o destino de alguma coisa, vão decidir o destino de um funcionário, vão definir o destino de uma empresa como um todo, de um departamento, de uma venda. E aí, onde você se posiciona de forma corporal, de forma a estruturar essa comunicação, e tudo isso vem através das palavras. Então, palavras, elas não são somente jogadas no ar. Palavras, elas são trazidas para dentro de um contexto para comunicar aos demais ouvintes daquele texto, daquele programa de televisão, daquela novela, daquela música. Ela vem para trazer e significar algo diante de tudo isso. O maior contexto que nós temos na cultura, nós temos a identificação através de palavras. Muitas vezes você se conecta com um político, você se conecta com pessoas, com narradores, você se conecta com pessoas de diversos pontos de comunicação. E ali naquele momento, quando você se conecta, você não está se conectando através somente de um olhar, ou através de uma roupa, ou através de uma postura, ou através de uma causa, mas você está se posicionando pelas palavras ditas naquele momento. As pessoas entendem que tudo ao seu redor tem uma animação, digamos assim. Nós não somos seres inanimados, nós somos seres que trazemos conosco um perfil, uma modéstia, né, digamos assim, ao nos comunicarmos com as outras pessoas. Você já deve ter participado de muitas reuniões e quando isso ocorre, você traz para dentro dessa reunião algo muito importante. O que você quer contextualizar, o que você quer trazer para aquelas pessoas. E aí, a gente faz aquela pergunta: como anda a sua comunicação? Como estão as suas palavras? Como estão a sua postura? O que você leva para dentro da sua equipe comunicando de uma forma errada ou assertiva? Você mexe com as pessoas através das palavras, através de postura, você leva a comunicação para essas pessoas através de um olhar, você leva a comunicação para essas pessoas de forma que você venha atingi-las a sair de um ponto A para um ponto B. Não são só as assinaturas que encerram contratos ou que iniciam contratos, mas sim palavras começam e encerram casos, conhecimentos, reuniões, desenvolvimento de projetos, tudo isso através da nossa comunicação, das nossas palavras. Elas soltas ao vento,
elas não significam muitas coisas. Mas quando elas se encontram com demais palavras, muitas vezes elas formam uma frase poderosa e ali inicia-se um projeto, e ali inicia-se uma causa, e ali inicia-se um casamento, e ali inicia-se uma guerra. Nós temos que ter cuidado com tudo o que dizemos. E por que nós devemos tomar esse cuidado? Porque diante de tantas, mas tantas questões mundiais que andam acontecendo, nós temos hoje um perfil mundial muito extrovertido. E as pessoas que chegam dentro das nossas empresas para trabalhar, elas vêm com uma quantidade de comunicação verbalizada através de muitos canais de comunicação. Todos eles se comunicando e convergindo para o mesmo destino, porém cada um comunicando de uma forma. E essa comunicação batendo dentro de nós, se nós olharmos principalmente na parte de autoconhecimento, cada qual olha para esta comunicação e reflete de uma forma. Quando você está dentro de uma empresa e você está gerindo uma equipe e você passa a se comunicar diariamente, mensalmente, semanalmente, de hora em hora, você passa a transmitir algumas palavras e algumas comunicações para que faça com que essa equipe ela saia do ponto A para o ponto B. Aí vamos analisar esse ponto então. Quando você imagina que aquelas pessoas que estão naquela reunião, elas estão entendendo o que você está falando, você começa a perceber que cada uma delas entendeu de uma forma. Se você, parece aquela comunicação quando nós éramos criança, né? Telefone sem fio, começa com uma palavra, chega numa frase, começa com uma frase, chega em uma só palavra para o último da fila. Se você se posicionar dentro de uma empresa, numa reunião, você vai começar a perceber isso. Você vai começar a perceber que essas pessoas, elas começam a fragmentar a sua comunicação. Então, palavras, elas dominam o jogo muitas vezes, mas dependendo quem as absorve, de que forma, e depois levando isso de uma forma solo, né? Ela pode, né, distorcer tudo isso. E quando a gente fala sobre isso, é muito importante a gente entender que nós temos uma margem de erro enorme, enorme, quando nós precisamos atingir um resultado dentro da empresa. E por que que isso acontece? Isso acontece porque as pessoas não entendem essa comunicação. Poxa, Silvia, mas você está dizendo que nós temos a nossa comunicação, as nossas... Sim, nós temos comunicação, sim, nós temos palavras, mas tudo isso precisa ser bem afinado, porque as pessoas realmente elas levam, né, esse contexto para o lado que elas querem. Muitas vezes, quando nós temos problemas dentro da equipe e o líder ele não toma posse deste problema, esse problema ele pode trazer o fim de uma equipe, conflitos dentro dessa equipe. E é muito engraçado porque nós estamos girando e falando sempre a mesma coisa. Mas notem que não é só em reuniões, não é somente em equipes dentro das empresas, mas interdepartamentais. Quando nós temos diversos departamentos dentro de uma empresa, é muito engraçado também quando nós isolamos isso, né, por regiões, por departamentos, por, enfim, uma série de afinidades dentro da companhia. Nós entendemos que todos os profissionais que estão envolvidos, ao se encontrar
para determinado projeto, eles vão levar um pouquinho de si dentro dessa comunicação. E se você parar para pensar sobre essa comunicação, é muito interessante, porque aí eu faço o jogo da comunicação não verbal, porque você começa a entender que essas pessoas não entenderam nada do que foi solicitado para elas. E aí, quando fica truncada essa comunicação, esse resultado ele não sai, ele vai dar um passo atrás, ele vai começar novamente tudo do zero, para que as pessoas consigam montar esse quebra-cabeça chamado comunicação. Você entende de uma forma, eu entendo de outra. Eu estou me comunicando aqui com você e você está me ouvindo, mas eu não sei o que você está entendendo aí do outro lado. Eu não sei de que forma você está me absorvendo através das palavras. E aí é um jogo muito interessante, porque se eu não conseguir conquistar você através das palavras, você vai mudar de canal. Ponto. Você vai buscar um tema melhor para ouvir. Ponto. Você não vai se agradar com o programa Neurocomando. Ponto. Uma comunicação mal feita pode trazer empresas a gerirem profissionais de uma forma muito superficial, muito rasa. Quando se sai de uma reunião, era ou é ainda importante as pessoas se reunirem com seus contextos, com os seus telefones sem fio e revalidarem o objetivo de cada uma dentro dessa reunião e desse objetivo comum ali coordenado. A pessoa que está comunicando e que é detentora de administrar esta reunião, cabe a ela cada detalhe dessa comunicação ser revalidada com cada um que sai desta reunião, para saber se ele está saindo dessa reunião com as informações ideais ou não. E aí você vai olhar para mim e você vai falar assim, tá bom, Silvia, mas as empresas não têm tempo de fazer isso. Eu preciso de pessoas que entendam a comunicação, que tenham fluidez na nossa comunicação, que passem a absorver o contexto disso imediatamente. Sim. E o que está acontecendo? Hoje em dia, as pessoas acham mais fácil o quê? Coloque uma inteligência artificial numa reunião, peça a ela que atue como uma redatora e traduza, né, todo aquele contexto falado na reunião e divida os papéis para cada pessoa, né, para cada departamento, para que eles possam fazer o seu resultado, né, ou o seu trabalho para que isso gere o resultado. Aí é onde vem a parte pior. Aí eu já não sei se você não está entendendo, de repente, o que a IA está te comunicando, se você se acomoda com esta programação e já leva pronto um trabalho para se unir a outros trabalhos também feitos com as suas IAs. E no final, as pessoas acabam ficando como preguiçosas de pensarem, preguiçosas de participarem, de darem as suas opiniões, de debaterem efetivamente um contexto dentro da companhia. E é muito engraçado porque todo mundo está fazendo isso de forma fantástica, né? As reuniões elas já saem prontas, elas já saem com papel do que cada um tem que fazer, elas já saem basicamente com, aliás, nem precisa da reunião, né? A própria IA, ela define tudo
e muitas vezes você fica de fora ou muitas vezes você é substituído por relatórios que você nem teve a chance de pensar ou de dizer. Então, quando eu digo que palavras são importantes e é uma forma de comunicação mundial, eu peço, né, a este pequeno período que nós estamos aqui conversando, pararem para pensar no que fazer com a IA. Porque assim, eu posso mandar a IA fazer todos os papéis dentro de uma empresa, todos. Ela pode tomar o papel de um jornalista, de um marketing, ela pode tomar o papel de uma diretoria, ela pode ter as diretrizes e já dominar todo o papel do comercial, o papel do pessoal que sai para campo vender. Mas o que eu peço, né? Eu acho que o que eu peço e o que eu trago aqui neste vídeo é que nós possamos ainda dar um domínio para as nossas palavras, para a nossa forma de raciocinar. Não vamos perder a forma de raciocinar, pelo amor de Deus, nós já estamos perdendo campo para muitas questões que não se deveria, tomada de decisão. Não, a tomada de decisão na minha empresa sou eu que faço. Como que você faz uma tomada de decisão, sendo que todos os papéis, eles foram influenciados ou feitos por um desenvolvimento através de uma máquina? Não, mas eu dei o contexto final, ok, eu não estou discutindo isso, eu estou discutindo o papel do ser humano e sua comunicação, que estão sendo deixados muitas vezes de lado. E a nossa comunicação, pessoal, é muito importante, é muito válida, ela não pode ser rasa, ela não pode ser vaga. Eu não posso fazer com que a minha parte emocional, o meu cognitivo, a minha mente, ela pare de trabalhar só para acertar erros ou contextos de uma análise feita por uma máquina. Não, mas não é a máquina que faz, Silvia, é uma inteligência artificial. Ok, ela vai fazer através da onde? Através de um celular, através de um computador. E é uma máquina que está à frente disso. Mas a comunicação permanece, sim, ela permanece. Mas o que eu estou dizendo aqui é o contexto do ser humano e saber se comunicar. O contexto do ser humano chegar diante de uma mídia e poder falar sem precisar olhar para um texto e trazer para fora de si o que está aqui em sua mente. Grandes inventores tiveram as suas mentes elogiadas até hoje. Desenvolvimento de máquinas, aviões, navios, desenvolvimento de equipamentos, desenvolvimento para medicina, tudo através de uma mente humana. A nossa máquina ou a nossa IA, ela pode fazer isso? Sim, deve. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que você aí desse outro lado, que está me analisando de uma forma fria, pare para pensar o quanto a sua comunicação está sendo bem feita. O quanto as pessoas não estão pegando você no pulo e falando assim, ok, você colocou desta forma, mas como nós podemos fazer algo desse tamanho, dessa grandeza que você está colocando? E você parar e bugar, Tom, eu não sei como fazer isso, só um instantinho que eu vou perguntar para a IA como nós podemos fazer isso. Que fantástico, a IA pode fazer tudo, só nós não podemos ser substituídos pela IA. Nós não podemos deixar um papel importante da mente humana fazer grandes coisas, como grandes inventores. Nós temos pessoas trabalhando ao nosso redor, inventando, continuando, né, a desenvolver vacinas, continuando a desenvolver fórmulas para que as pessoas não adoeçam, para que as pessoas se curem. Que bom!
Nós podemos usar a nossa inteligência artificial para nos auxiliar nisso, mas o ser humano não pode perder campo. As pessoas estão desesperadas, né? Mais ou menos seria esse o sentido. Por quê? Porque as empresas estão substituindo tudo através da IA. E o ser humano, ele está ficando por trás da IA. E se ele não estiver por trás da IA, ele não tem mais capacidade nenhuma de estar à frente do campo liderança. Isso é triste ver, de forma que as pessoas se desenvolvem e quando chegam a uma liderança e quando chegam ao contexto de poder dominar através das suas palavras, através da sua comunicação, da sua emoção, todo um papel dentro da empresa, isso tudo está sendo substituído por uma máquina. Isso tudo está sendo substituído por fragmentos que, obviamente, estão crescendo a cada dia. E é lindo ver isso, mas eu fico com saudades daquele ser humano que está aí me olhando e que está aí me ouvindo e está, no momento, refletindo através da sua mente sobre todo esse contexto. Não uma máquina, porque eu tenho certeza que a IA não está sentada deste outro lado para poder me julgar ou para dizer sim, ela está certa. Não, ela não está certa. Mas aqui nós, eu e você que está me ouvindo, temos um papel importante ainda assim dentro da sociedade, dentro das empresas e dentro de um contexto chamado corporativo. Para isso, nós devemos sim nos desenvolver e jamais ficar atrás de toda a tecnologia que vem, mas nunca perdendo a essência emocional do ser humano, para que nós possamos trabalhar para o melhor de cada pessoa que passa pelas nossas mãos, para que nós possamos desenvolvê-las. Eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Meu nome é Silvia D'Amico e eu peço a vocês que curtam as redes sociais da TV Humana. Nós estamos em todas as redes sociais. Curtam os programas da rede da TV Humana e faça com que a sua comunicação melhore a cada programa que você venha a assistir aqui na TV Humana. Uma excelente noite e até o próximo programa.